Graça e paz a todos, a irmãos da Multiforme, irmãos que estão nos assistindo. Deus é bom. Comenta, eu queria que você, nesse culto, todos nós reunidos aí, cada um na sua casa, participasse desse culto conosco. Comente aí, faz um comentário dessa live, diga aí, glória a Deus, aleluia. Você que da Multiforme, que apagou a luz na hora do louvor, e se apagou a luz da sua casa, do quarto, da sala para adorar, coloca aí, apaguei a luz. Se tem alguém na tua casa contigo que não tomou domingo, fala aí, coloca aí, ó, meu marido não tomou banho, viu? Comenta aí também. Nós estamos na presença do Senhor, tá? Aí alguns a gente pode debater, será que tem algum problema a gente ir para o culto de pijama, irmão? Olha aí para você, hein? Será que pode? Será que não pode? Seja bem-vindo, temos uma palavra de Deus para nossas vidas, amém? Nesse momento, normalmente dentro do nosso culto, nós teríamos nosso momento de oferta. Eu quero te agradecer, você que tem, que é membro da igreja, que tem devolvido seu dízimo, que tem ofertado na igreja, que o Senhor continue te abençoando. E dizer que você pode continuar fazendo suas contribuições através da transferência bancária, da conta da igreja. Nos comentários aí vai ter o número da conta, vai ter o link também para o PagSeguro. Você pode fazer no cartão de crédito, cartão de débito, você pode ofertar nessa noite também aí da sua casa, devolver o seu dízimo e participar conosco desta obra, amém? Então, pode fazer isso nos comentários aí. Vamos estar colocando aí os links para PagSeguro, para depósito, para transferência na conta, e que o Senhor também por isso, amém? E eu quero orar para que esse tempo de palavra, pela tua vida que tem ofertado, que tem participado conosco desse ministério, dessa obra, e os frutos que nós temos gerado também são seus. Que o Senhor abençoe, Deus, cada um desses que tem sido fiéis na tua casa, na tua obra, e a tua bênção esteja sobre eles, na proporção como eles creem que o Senhor é o provedor da vida deles, ó Senhor. Faça prosperar, cuida, Senhor, guarda, nesse tempo difícil, Senhor, que o Senhor possa preservar os teus filhos, ó Pai, e a tua igreja, Senhor. Fortalece cada um, Senhor, abençoa, consagra essas ofertas e dízimos apresentados ao Senhor nesta noite, ó Pai, que sejam bem administrados, e que o Senhor venha multiplicar, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Senhor, abençoe esse nosso tempo, Pai, que seja uma palavra rema para cada um que está assistindo agora, no nome de Jesus, amém. E eu vou reiterar, participe aí, dá o seu glória a Deus, dá o aleluia, compartilhe o versículo, se posicione junto à igreja, a gente não sentir que está falando com várias pessoas. Estou aqui do Jardim Amanda, estou aqui de Campinas, estou aqui da Bahia, um abraço aí, está na Bahia, William, Tati, Miguel, toda a família aí, todos que estão aí antenados, ligados aí conosco. Deus abençoe, estamos com saudade de vocês, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, com os amados, e quero começar dizendo que nesse tempo louco, algumas coisas, e eu não estou entendendo algumas coisas que estão acontecendo nesses dias, tem coisas, cada dia a gente aprende algo novo, mas eu não sabia, irmão, quão importante é o papel higiênico. Como os irmãos sabem, eu moro em frente ao mercado, irmão. E eu não sei o que tanto tem com papel higiênico. O pessoal está comprando mais papel higiênico do que comida, E se você sabe me responder por que tanto essa neurose com papel higiênico, aí comenta aí por que esse povo está tão desesperado com papel higiênico, Outra coisa também que eu quero já deixar aqui um conselho para você, igreja, Fique em casa se você pode, use álcool em gel, lave as mãos com sabão, use máscara se for sair na rua. E algo muito importante também, eu vou casa, faz alguma coisa aí, segura os
demais. A gente precisa cuidar dos nossos pais, dos nossos avós aí. Então não deixe os idosos saírem, guarda aí, porque eles são preciosos, né? Temos que cuidar deles. Então nós estamos agora em dias de quarentena, né? Precisamos dar a devida importância. E cremos que Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Então que seja feita a vontade de Deus nesse tempo e que tudo possa correr bem. Que o Senhor nos capacite e que possamos sair dessa situação da melhor maneira possível. Eu até tinha compartilhado como título dessa mensagem, confinados, né? Portas e janela para esperança. E confinamento, na verdade, queridos, é gado, né? Quando você cria gado, você deixa gado em confinamento, né? Para que eles engordem, tudo para que eles possam desenvolver bem para o comércio. Mas confinamento é estar recluso, é estar isolado. E nesses dias de isolamento, né, isolamento social, como tem sido aconselhado, como essa semana pretendemos fazer aí o quanto mais nós pudermos, é um bom momento para a gente refletir em algumas coisas. E esse confinamento ele não é só social, não significa só que eu vou estar com a minha família dentro da minha casa, mas existe o confinamento, irmão, na alma. Existem pessoas que têm o coração travado, que estão fechados ali nas suas emoções, nos seus sentimentos. São pessoas bloqueadas, pessoas que não conseguem desenvolver nos sentimentos, pessoas que não conseguem desenvolver em outras áreas da vida, pessoas que não conseguem desenvolver a sua espiritualidade. E eu considero essas pessoas também confinadas, que em algum momento alguma coisa aconteceu, essas pessoas travaram nessas situações. Então são prisioneiros em seu próprio coração. Ainda mais agora, tanta notícia ruim, tanta má notícia. Nós temos aí coronavírus no mundo inteiro, assolando, né, as nações. Nós temos terremotos, tivemos terremotos semana já nos Estados Unidos, agora tivemos também, se não me engano, na Croácia. Nós temos também essa peste de gafanhotos na África, lá assolando alguns países ali, comendo toda a plantação. Temos morte, assassinato, tanta notícia ruim que nós temos medo e nós nos travamos, nós nos fechamos em nós mesmos, né? E com a intenção de se refugiar. Quando nós somos machucados, quando nós somos feridos, nós nos escondemos na intenção de refúgio. Nós procuramos lugar seguro para nos refugiar. Mas muitas vezes, um lugar que a princípio era um lugar de refúgio se torna uma prisão, né? Às vezes aquilo que a gente achava, não, eu vou me preservar porque eu preciso me guardar, eu preciso me proteger, mas às vezes as pessoas se prendem naquilo ali e nunca mais saem, e elas constroem suas próprias prisões. E eu quero ler um texto com você, que está lá em Jeremias, no capítulo 9, o versículo 21. Jeremias, ele é o profeta chorão, que se fala, né? Ele é aquele que declara, aquele que lamenta. E Jeremias, ele profetiza num tempo de crise, ele profetiza num tempo de aprisionamento. E aqui no capítulo 9, versículo 21, ele fala de algo que aconteceu, uma tragédia que aconteceu, e ele relata dessa maneira: a morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Jeremias está falando aqui sobre prisão, sobre quando o povo foi conquistado, quando as fortalezas de Israel foram dominadas. E a expressão que ele usa é a seguinte: a morte subiu e penetrou pela janela. Então eu quero falar hoje com a igreja, que você que está aí, talvez ele está falando que invadiu a fortaleza, quer dizer que eles estavam num lugar seguro, eles estavam guardados atrás dos muros das fortalezas, mas mesmo assim, diz que a morte entrou, e diz que assolou, eliminou.
Talvez você, mesmo sendo crente, mesmo você crendo em Deus, mesmo você tendo uma fé inabalável, mesmo você estando dentro da fortaleza, mesmo você crendo que o Senhor é a tua fortaleza, talvez a morte tenha entrado pela janela. Talvez em algum momento o desânimo entrou, em algum momento o pecado entrou, em algum momento a traição entrou, em algum momento a morte entrou pela janela e desestabilizou mesmo que você estava dentro da fortaleza. Então, nós nos tornamos prisioneiros e a morte pode entrar. Mas hoje eu tenho uma palavra de esperança para você. E se você crê que essa palavra vai mudar a tua história, se você crê que essa palavra é para você, você vai comentar assim: eu creio. Toma posse dessa palavra, comenta assim: eu creio, essa palavra é para mim, é um tempo de esperança. Mesmo em confinamento, o Senhor quer abrir as portas e as janelas para que a esperança entre. Irmãos, entra pela janela e pela porta, mas nessa noite a vida também vai entrar. E o que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos abrir as portas e as janelas. Talvez é a janela da alma, talvez foi pelos olhos que entrou a morte, talvez foi através daquilo que você tem visto e tem gerado medo no seu coração, talvez foi pelo ouvido, os rumores, tudo que você tem ouvido gerou um medo no seu coração e a morte entrou. Será que foi pela boca, por aquilo que você tem falado? Por onde entrou? Não sei, mas nós vamos abrir a janela da esperança sobre a tua vida nessa noite. E lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 34 até o 36, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 34 ao 36. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. O que esta palavra diz para nós? O que o Senhor Jesus está dizendo para nós? Porque se a luz brilha dentro de você, as trevas se dissipam e então você se torna um iluminado. E nesta noite a luz vai brilhar novamente no seu interior, porque nós vamos abrir as portas e abrir as janelas para que a esperança entre na nossa vida. E eu tenho duas janelas e duas portas para abrir nessa noite na tua vida, no teu coração. Eu quero abrir, destrancar duas janelas e duas portas para que a luz entre, para que as trevas saiam, para que você seja iluminado e para que você volte a ter esperança, mesmo estando em confinamento, mesmo estando recluso, mesmo estando proibido de sair, de fazer aquilo que normalmente nós fazemos, mas o nosso espírito é livre. Entenda, nosso espírito é livre, porque o Senhor já nos libertou. E a primeira janela que eu quero abrir com você, e eu preciso que você esteja com a Bíblia aberta aí, eu preciso que você tenha a sua Bíblia em mãos, eu preciso que você leia comigo esses textos, que você olhe, porque se o olho é a candeia do corpo, quando você olha, quando você lê a palavra, é a palavra que está trazendo luz para o seu interior e para o seu coração. E o primeiro texto, vou ler alguns, é Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos abrir uma janela que vai trazer luz para a tua vida, e essa janela é a janela da oração. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Só esse versículo diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus
como costumava fazer. Amados, olha que história parecida com o que nós estamos vivendo. Foi emitido um decreto. O decreto era para que todos se prostrassem, adorassem uma imagem, né? E quando Daniel, ele ouviu esse decreto, ele entrou dentro do quarto dele, ele se fechou na casa dele, ele abriu a janela e, voltado para a Terra Santa, ele orou ao Senhor. Irmãos, não importa qual seja o decreto, não importa se é do governo, se é de vírus, se é do médico, se é de morte, não importa qual é o decreto, abra a janela do seu coração, ore para o Senhor, pois Ele é poderoso para guardar a tua vida. Ele é poderoso para guardar a tua casa. Não importa qual seja o decreto, creia, diga aí amém, eu creio, é para mim essa palavra. Não existe decreto de morte, não existe decreto de falência, porque o Senhor, Ele é todo poderoso e Ele nos guarda. E Ele estava como estou eu e está você, recluso, fechado, dentro da casa dele, dentro do quarto dele. Mas eu vou te dizer, qual é a janela que você vai abrir nesse período, seja de 15 dias, seja de 40 dias, a oração, abra a janela da oração na tua casa. E porque ele fez isso, você fala, pastor, é verdade, ele foi valente, mas olha a consequência, ele foi preso, ele foi condenado, e ele foi colocado na cova com os leões. Meu Deus, será que Deus falhou? Será que o crente, ele pode sofrer? Ele foi julgado e condenado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, de quem que era aquela cova? De quem que era a cova? Diz que era, nós costumamos dizer na igreja, a cova dos leões. Irmãos, a cova pode ser dos leões, mas Daniel é de Deus. Irmãos, o vírus pode ser químico, pode ser gerado pelo homem, pode ser vindo do animal, ele pode ser da onde enviado por Deus, ele pode ser enviado, não importa por quem seja, mas não importa de quem é o vírus, não importa de quem é o decreto, o importante de quem é a tua vida, a quem você pertence. A cova era dos leões, o decreto era do governador, mas Daniel era de Deus. Então, abra a janela da oração, e ele orou. Agora, o rico dessa palavra é que diz o seguinte: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Existia uma frequência, um costume judaico de oração. Agora, nós diante dessa situação, oramos pedindo livramento, oramos pedindo recursos, orando pedindo tanta coisa. Mas eu quero que você abra essa janela, mas abra da forma correta. Diz que Daniel orava agradecendo ao seu Deus. Irmãos, ele diz que a palavra diz que ele orava 3 vezes por dia, e ele orava agradecendo. Quantas vezes você ora? E todas as vezes pedindo. Vou dizer uma coisa para você: peça uma vez, 3 vezes você agradece. Começa a orar agradecendo. Agradeça a Deus pelo livramento, agradeça a Deus pelo cuidado, agradeça a Deus por aquilo que Ele já vai fazer, mas no mundo espiritual já foi feito, já está concretizado. O Senhor já liberou o avivamento, o Senhor já liberou o livramento, o Senhor já liberou a cura. Então agradeça a Deus. Essa é uma janela que vai trazer luz para a tua vida, porque nós oramos murmurando, nós oramos reclamando. Não amaldiçoe, não ore contra o seu governo, não ore contra o governo da nossa nação, não ore contra nada, ore agradecendo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Seja grato, peça uma vez, agradeça 3, porque o Senhor, Ele é bom. E essa é a primeira janela que Daniel abriu na vida dele, a janela da oração. Você, nessa noite, antes de nós encerrarmos esse tempo, vai abrir a janela da oração, para que as coisas comecem a fluir na tua vida, mesmo que haja decretos, mas haverá livramento, no nome de Jesus. E junto com essa janela, eu quero abrir no teu coração também uma porta, e essa porta é a porta da adoração. Muitas pessoas,
se sentem incapazes, se sentem tão pecadores, se sentem tão longe de Deus, que eles não têm forças para adorar, não têm forças para ir para a igreja, não têm forças para procurar ajuda. Então elas se fecham, elas começam a achar que todo mundo está julgando, ela começa a achar que ela não vai conseguir vencer a dor, vencer o pecado, vencer qualquer coisa que esteja assolando ali o seu coração. Mas eu vou ler um texto para você, um versículo só, lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 10. Êxodo, capítulo 33, versículo 10. O que está acontecendo aqui, queridos? Aqui vai falar da tenda do encontro. Aqui vai falar de Moisés. Moisés, que segundo a orientação do Senhor, construiu a tenda da adoração, o tabernáculo. E o tabernáculo, ele foi construído, era montado, né? Porque ele montava e desmontava, porque o povo estava peregrinando. Então eles montavam essa tenda no meio do arraial, e ao redor, segundo cada uma das tribos, eles montavam ali o acampamento, as suas tendas, e eles ficavam reunidos. Então, quando Moisés ele ia oferecer, quando ele ia orar, quando ele ia fazer nas suas orações, diz a palavra, nós vamos ler ali, que vinha uma coluna de nuvem e pairava sobre aquele lugar. O texto diz assim, Êxodo 33, 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O texto vai dizer que Moisés ele tinha uma tamanha intimidade com o Senhor, que Deus falava com ele face a face. E as pessoas temiam, porque o poder de Deus é extraordinário. Quando ele subia na montanha para falar com o Senhor, diz que aquela montanha ela se enchia de trovões e ela tremia e as pessoas ficavam com medo. Diz que aquele que tocasse na montanha morria fulminado, porque era muita santidade, era muito poder, e este homem ele saía com o rosto iluminado de tanta glória. E às vezes, irmão, nós nos sentimos tão incapazes, porque nós vemos as pessoas, nós olhamos certas pessoas e achamos elas tão boas, tão santas, as coisas parecem que fluem para a vida dela, são crentes de verdade. Eu sei que você conhece muito crente que é, vamos dizer assim, sem vergonha, mas você conhece homens e mulheres de Deus, que você se inspira nesses homens e nessas mulheres de Deus. E então, aquele povo olhava, mas eles não tinham essa intimidade ainda, não era possível. Hoje nós temos livre acesso, mas na época não tinha, e muitas pessoas acham que não têm acesso a Deus. Então o que eles faziam? Muitos até vêm e adoram o Senhor, muitos estão de pé adorando, levantando as mãos, declarando que Deus é bom. E eu vou dizer uma coisa para você, muitos estão de pé na igreja, mas em casa estão caídos, estão prostrados. Muitos adoram, riem e fazem tanta coisa na casa do Pai, mas na sua casa não permanecem de pé. Tem pessoas que na igreja ficam de pé, mas na faculdade caem, no relacionamento caem, na casa não consegue fluir. Eu vou dizer uma coisa para você, não adianta estar de pé na igreja se você não consegue ficar de pé na tua casa. Cuida da tua casa, cuida da tua vida. Essa noite é noite de concerto. Essa noite é a noite de você abrir a primeira porta nessa noite. Uma primeira janela, eu já te ensinei, a janela da oração. Agora precisa abrir a porta da adoração na tua vida e na tua casa. Quando você abre a porta da adoração na tua vida, na tua casa, toda a casa é inundada com a glória e a presença de Deus. Todas as trevas, elas têm que sair, porque a luz do Senhor começa a brilhar na tua casa. Começa a abrir a tua boca para adorar. Abre o teu coração para engrandecer o Senhor. Está nesse momento, cada um na sua casa. Nós estamos num salão que nós geralmente nos reuníamos. Nós estamos naquele que a gente chama de tenda do encontro, na casa do Senhor. Só que hoje, irmãos, todos nós temos livre acesso e nós podemos entrar na presença do Pai. Eu daqui, da casa do Senhor, você aí, da porta da tua casa, você vai adorar o Senhor nessa noite. Abre a porta da adoração para que a luz possa entrar e o mal possa sair.
Lembra você que quando Saul ele estava possesso, incomodado, Davi adorava e os espíritos malignos saíam. E essa noite, enquanto você adorar, os espíritos malignos vão sair. Enquanto você adorar, a luz entra e as trevas vão embora, porque poderoso é o Senhor. Então, não é a distância que vai impedir você de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Se você vai abrir a porta da adoração nessa noite, comenta aí, fala assim: eu vou abrir a porta da adoração na minha vida, na minha casa nessa noite. Coloca aí, eu creio. Declara isso para a tua vida, declara para o teu familiar que está dentro da sua casa. Fala assim: nós vamos juntos abrir a janela da oração e a porta da adoração, porque hoje é dia de concerto, hoje é dia de deixar a luz entrar na minha vida. Amém? Que essa palavra possa fazer sentido no teu coração. E eu falei aqui de uma janela e de uma porta. E eu quero falar de mais uma janela e mais uma porta. Eu falei da janela da oração, da porta da adoração. Agora eu quero falar da janela da pregação para você que está aí. E o texto que eu vou ler está lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 1. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, ele começa dizendo assim esse capítulo: preso no corpo, mas livre no espírito. O texto diz assim: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. O apóstolo Paulo foi extraordinário. E ele é prisioneiro, literalmente ele está preso, ele está na cadeia por pregar o Evangelho. Ele está impedido de ir e vir. Talvez você queira fazer tantas coisas, talvez você tenha um comércio e você está impedido de abrir o teu comércio. Talvez você tenha alguma coisa que você queria fazer, mas você também está preso. Talvez a sua prisão seja o pecado, mas diz aqui que ele mesmo fala que a prisão dele era por conta do Senhor. E ele diz, por que ele fala que essa prisão é do Senhor? E ele não fala que essa prisão é porque os romanos o prenderam, porque ele crê que Deus é soberano e tudo o que acontece está debaixo do controle do Senhor. Se a nossa liberdade é privada por qualquer situação, é porque Deus assim permitiu, porque ninguém toca no ungido do Senhor, se o Senhor assim não permitir. Agora, o fato de o apóstolo Paulo estar preso não limitou a sua pregação. Por isso que eu comecei a dizer, preso no corpo, mas livre no espírito. Irmãos, se nós lemos a carta que ele escreveu a Filemon, lá no versículo 10, você vai ver que ele vai falar para Filemon a respeito de um escravo chamado Onésimo. E ele vai usar a seguinte expressão no versículo 10: esse que eu gerei entre algemas. Olha só que poderoso isso, gente. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele não deixou de gerar. Ele estava gerando, mesmo impossibilitado de se mover para qualquer lugar que fosse. As pessoas que se aproximavam dele, ele pregava o Evangelho. Então pessoas, seja escravo, seja soldado, seja quem quer que fosse, que estava perto dele, ele transmitia a luz do Senhor. Ou seja, ele podia estar aprisionado, mas a janela da pregação não parava. Às vezes, você pode se sentir aprisionado a uma cadeira de roda, a alguma deficiência, ao desemprego, alguma doença. E você fala assim: se não fosse isso, eu faria isso para o Senhor. Se eu estivesse empregado, eu faria dessa forma. Se eu pudesse andar, eu faria assim. Se eu fosse saudável, eu fazia desse jeito. E aí nós nos sentimos aprisionados e impossibilitados de fazer. Mas eu declaro sobre a tua vida nessa noite: abre a janela da pregação, porque mesmo aprisionado, você vai gerar para o Senhor. Ele diz: gerei entre algemas. Por mais que você se sinta preso, nesse período de que nós estamos reclusos aí,
Eu sei que você pode ter comprado um estoque de miojo, você comprou um estoque de pipoca, você pode ter feito assinatura em qualquer aplicativo para assistir filme, mas use essa oportunidade para você pregar o evangelho para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, para a tua casa. Use as redes sociais para você espalhar o evangelho, porque você pode gerar mesmo estando em quarentena, estando preso. Tanto ele não só gerou, mas enquanto Paulo esteve preso, ele escreveu a epístola a Filemão, aos Filipenses, Colossenses e aos Efésios. Ou seja, ele dessas 4 epístolas, todas ele escreveu enquanto ele estava preso. Ele estava ensinando. Então o fato de estarmos presos, reclusos, não impede da gente ensinar, da gente pregar a palavra de Deus. E você nesse tempo, Deus vai te dar criatividade para você ensinar a palavra, para você gerar a palavra, mesmo de dentro da sua casa. Mesmo estamos impedidos de fazer o culto com bastante gente, mesmo nós sendo impedidos de sair às ruas para evangelizar, mas o Senhor, Ele vai te usar para pregar o evangelho, mesmo estando preso. E se você crê nessa palavra, diz aí, eu creio. Deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te usar com ousadia, deixa o Senhor dar estratégia para você, da pregação da palavra, como disseminar essa mensagem, como você fazer reuniões. Hoje pela manhã, nós como igreja, tivemos a nossa escola dominical. Normalmente, nós fizemos aí a nossa reunião, salas de videochamada, uma sala de videochamada, tivemos estudo. Então você pode fazer uma célula, você pode reunir, chamar um amigo e perguntar: o que você está fazendo? Ele fala assim: nada. Então eu tenho uma palavra de Deus para você, vamos orar junto? Ligue para alguém, abençoe alguém, dê uma palavra de esperança e de vida para alguém, porque mesmo estando reclusos, o Senhor, Ele quer te usar para você gerar para Ele. Não há impedimento para gerarmos para o Senhor. E esta é a janela da pregação do Evangelho. Mas eu queria também falar da última porta. E se você que lembra, se você conseguiu guardar aí, quais são as janelas e as portas que Deus vai abrir na tua vida hoje? Coloca aí no comentário se você lembra. Até agora foram 3. Foram 2 janelas e uma porta. E a 4ª porta, o Senhor vai trazer o seu entendimento agora. Amém? E o texto, muito conhecido, está lá em Apocalipse 3, versículo 20. E o próprio Jesus, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Existe uma porta na tua vida que precisa ser aberta. É a porta da salvação. A salvação precisa entrar na tua casa. A salvação precisa entrar na tua vida, porque a vinda do Senhor é próxima. O Senhor está voltando, amados. O Senhor está perto, e nós precisamos abrir a porta da salvação na nossa vida. Talvez você esteja no seu lugar seguro. Talvez você esteja aí, tudo bem, as contas estão pagas, a geladeira está cheia, o armário está cheio, a internet está funcionando, consigo ficar aqui 30 dias sem problema nenhum, estou abastecido, estou dentro da minha casa. Mas e o teu espírito? E o teu coração? E a tua alma? Como está diante do Senhor? E se o Senhor chamar a igreja para junto dele nessa noite? Você que está perdido no pecado, você que tem pensado em desistir de caminhar junto com a igreja do Senhor, você que tem pensado até mesmo em tirar a tua vida, você que tem pensado tanta coisa, tem colocado tantas coisas na frente daquilo que o Senhor estabeleceu, você que não tem mais tempo para o Senhor, porque está vivo e correndo atrás do dinheiro, você que não tem mais ânimo para nada, porque está tão cansado, que nem com a tua família você consegue gastar tempo. E aí, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor logo voltará, e Ele fala: eis que estou à porta e bato. Às vezes estamos firmes, estamos aparentemente bem,
mas há uma escassez, a fome dentro de nós, a falta de tanta coisa, a carência, a falta de respostas, a falta de amor, há muitos questionamentos: por que me abandonaram? Por que eu não tive a oportunidade? Por que disso? Por que aquilo outro? Isso se chama fome. E o Senhor disse: se você deixar entrar, Ele te oferece um banquete. O que adianta você estar na tua casa agora, mas está com fome e com sede da presença do Senhor? Por isso que eu quero te desafiar a abrir essa porta, a porta da salvação. Tem banquete para quem deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida. É tempo de conserto, é tempo de renovo. E Ele fala assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para você abrir a porta da salvação, precisa ouvir essa palavra. Ouça essa palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. E a palavra de Deus para a tua vida hoje: abra a porta do seu coração, abra a porta da tua casa, porque Jesus quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer colocar um banquete na tua mesa, Ele quer terminar com a escassez, com aquela dor na alma, com aquele desejo de chorar e você não sabe porquê, aquele vazio no seu coração. O Senhor, Ele quer suprir isso com um banquete de vida sobre você. A palavra de Deus, no Salmo tão conhecido que nós conhecemos, no Salmo 23, diz que o Senhor nos conduz como bom pastor pelo vale da sombra da morte, e no final de toda essa trajetória de tragédia, Ele prepara para nós uma mesa diante dos nossos inimigos. Irmãos, no final de tudo isso, o Senhor tem uma mesa preparada para nós. O Senhor tem uma mesa preparada para você. Então ouça essa palavra. Então a primeira coisa para abrir a porta, ouça. A segunda coisa, abra a porta, deixa Jesus entrar. Fala: Senhor, vem e muda tudo dentro de mim. Senhor, vem e coloca as coisas no lugar. Senhor, vem e me dá uma nova direção, porque eu preciso do Senhor. E dessa forma, queridos, o confinamento, a reclusão, a prisão não vai te deixar triste, não vai te matar. Por quê? Porque apesar de em algum momento trevas terem entrado pela janela, agora a luz do Senhor brilhará sobre a sua vida. Como que nós vamos fazer isso? Orando ao Senhor. Quando nós oramos, não importa qual seja o decreto, a luz do Senhor entra e o Senhor nos guarda. Nós vamos orar agradecendo. Você vai abrir a porta da adoração. Seja um adorador. Não importa onde você esteja, você não precisa da igreja para adorar. Você não precisa estar no templo para adorar. Esteja de pé também na tua casa. Nós vamos abrir também a janela da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, mesmo aprisionado, ele espalhou a mensagem de salvação. E você também foi chamado pelo Senhor para espalhar essa mensagem. E por último, a porta da salvação. E eu quero abrir essas portas com todos vocês agora, orando. E quero que você agora, mesmo que você esteja dentro da tua casa, que você se volte para dentro de você. E se você olhar dentro do seu coração, se você olhar dentro da tua alma agora, e tudo que você vê é luz, glorifica o Senhor, dê aleluia, porque a luz já reina dentro de você. Mas se você olhar para dentro do teu coração, fizer a tua autorreflexão, como a palavra de Deus orienta: examinai cada um a si mesmo. Como o salmista diz que ele examinou, ele sondou o seu próprio coração e ele viu que não tinha coisa boa. Se quando você olhar para dentro dessa casa que é a tua vida e você vê que existe trevas em alguma área da tua vida, nós vamos começar a colocar luz aí dentro e haverá libertação. Então nós vamos abrir uma janela orando. Nós vamos abrir outra janela, uma porta adorando. Nós vamos abrir uma janela pregando. E nós vamos escancarar a porta principal da tua vida para que Jesus entre e reine e mude e traga luz. Porque Ele diz: eu sou a luz
do mundo. E não há trevas que resista à luz que o Senhor traz sobre nós. E eu quero te pedir que você entre nesse tempo de reflexão agora e feche os teus olhos. Esqueça da pessoa que está aí, se é seu pai, se é seu filho, seu marido, não importa. Não importa que o cachorro está latindo, não importa o que está acontecendo, porque é a hora da luz entrar. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra diz, ó Senhor, que o Senhor deu uma ordem, deu uma palavra àquela autoridade, e quando ele chegasse em casa, a filha dele estaria curada, Senhor. Então, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que está sobre a igreja, está sobre nós, está sobre a minha vida, eu declaro, Senhor, que seja o Senhor agora agindo em cada casa, Senhor. Que a oração que cada um está fazendo agora venha romper, Senhor, e todas as trevas, tudo aquilo que tem tentado trazer a morte e o desânimo, tudo aquilo que entrou sem, Senhor, que essas pessoas percebessem, mas tem trago dor, tem trago desespero, Senhor. Todo medo seja lançado fora no nome de Jesus. E eu quero te agradecer, Deus, porque não importa o decreto, não importa a notícia, quão ruim ela seja, nós te agradecemos. O Senhor é um Deus poderoso e não há outro como o nosso Deus. E depois que Daniel, Senhor, diz na tua palavra que ele foi tirado daquele lugar, diz que aquela autoridade, diz que aquele homem passou também a engrandecer o nome do Senhor, porque ele percebeu que o Senhor era maior do que ele, Deus. Senhor, o Senhor é mais, o Senhor é mais poderoso, o Senhor é maior do que todo mal que possa sobrevir sobre nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, no nome de Jesus, ó Senhor. Pai, eu quero também declarar sobre cada um, Pai, nessa noite, que haja adoração, ó Senhor. Coloca louvores nos lábios dos teus filhos, ó Senhor. Não importa, Senhor, qual seja a situação, não importa qual seja o pecado, não importa o quão pequenos eles se julguem, se achem, não importa se eles se acham julgados, se foram desprezados, Senhor. Cada um, Senhor, da casa de cada um agora, eles possam declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso. Não há outro como o Senhor, não há outro como o Senhor, ó Deus. Nós te adoramos nessa noite, declarando: não há outro como o Senhor, ó Pai. Começa a inundar com a tua luz agora, Pai, dentro de cada coração, ó Senhor. Começa a romper com as trevas, ó Senhor, que as trevas comecem a sair, ó Senhor, por essas janelas que têm sido abertas, essas portas que têm sido abertas, Senhor. Pai, oro por aqueles, ó Senhor, que conhecem o Senhor, mas têm estado tímido diante do seu chamado, diante da pregação do Evangelho. Aqueles que têm pensado em comer, têm pensado em distrair, têm pensado no dinheiro. Chegou a hora de pregar a palavra, chegou a hora de fazer o nome do Senhor conhecido. Chegou a hora porque o Senhor está voltando e nós precisamos anunciar. Esta é a oportunidade, este é o tempo e o Senhor vem sem demora. Senhor, abra a porta, Senhor, abra a janela da pregação, que não estejamos limitados, ó Senhor, por paredes ou portas, ó Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Não é, Senhor, crise que vai parar, Senhor, mas se nós desanimarmos, se nós cairmos, ó Senhor, Pai, nós deixamos de cumprir os propósitos do Senhor para a nossa vida nessa terra, Senhor. Abre, destrava agora, Senhor, a janela da pregação e faça os teus filhos, Senhor, cada um deles que tem ouvido, Senhor, serem ousados no Senhor, ó Pai. Que o Espírito Santo esteja sobre cada um, Senhor. Jesus, Senhor, eu oro também por aqueles que têm andado cansado, distanciado da tua casa e também da tua presença, Senhor. Você que está aí na tua casa, abra a porta do teu coração. Jesus está aí. Jesus, Ele quer trazer luz. Jesus, Ele quer trazer renovo. Jesus, Ele quer suprir. Jesus, Ele quer trazer banquete. Senhor, bate, Senhor. Obrigado porque o Senhor insiste, Senhor, em nossas vidas. Obrigado que o Senhor não desiste de nós. E agora, você que está ouvindo essa mensagem, abra a porta para que Jesus possa entrar. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele tem poder para perdoar pecado, Ele tem poder para salvar.
Ele tem poder para saciar, matar a tua fome, porque Ele é o pão da vida, porque Ele é a fonte de água viva, porque Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a luz do mundo, Ele é o pastor, o sumo pastor, Ele é aquele que garante a nossa eternidade. Reconheça Jesus como seu Senhor, proste o seu coração diante dEle. Não importa se nós estamos reclusos, mas é tempo de Deus mover na nossa vida e na nossa história. Recebe essa palavra no teu coração, recebe essa palavra na tua vida, recebe essa palavra na tua vida, que o Senhor Ele possa mover. E eu peço ainda, se você pode, com a mão no seu coração, se você pode, refletindo ainda dentro de você, que você leve o seu pensamento em Deus e diga para Ele assim: deixa a luz entrar. Que você declare dentro do teu coração: não existe prisão, não existe confinamento, não existe limite para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele fala: preso de Jesus, porque o corpo dele estava preso, mas o espírito estava livre. Que o Senhor possa te libertar. E eu quero ainda deixar para você algo. Se você tem se sentido sozinho, se você tem se sentido com medo de tantas más notícias que têm surgido por aí, entre em contato conosco, chame lá, me chame alguém da igreja multiforme, fala assim: eu preciso de ajuda. Nós vamos ligar para você, nós vamos orar pela tua vida. Compartilhe pedido de oração. Se você quiser compartilhar no comentário, compartilhe no comentário. Se você quiser compartilhar, chamar no message lá em particular, se você tem um WhatsApp de alguém, chama lá. Nós queremos orar pela tua vida, porque a luz vai invadir a tua casa. Você não precisaria estar conosco aqui, seria muito bom ter você conosco, mas na tua casa, a oração, a adoração, a pregação do Evangelho e a salvação. Seja como Josué, e ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na casa de Josué haveria salvação, e na tua casa o Senhor também Ele quer agir, e Ele quer salvar a tua casa. Eu quero te agradecer por estar até agora ouvindo essa palavra. E mesmo encerrando essa live, nós vamos deixar essa live aí na página da igreja. Se você não curtiu ainda, curte a página da igreja, compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém que está aprisionado e precisa ser liberto. Tem alguém que está em trevas e precisa abrir as portas e janelas para que a luz venha entrar. Que a tua alma seja com essa palavra no nome de Jesus. Não importa qual o mal, não importa se entrou pela janela ou se entrou pela porta, mas Jesus é aquele que vem e muda toda a nossa história e traz a luz para a nossa vida. Eu quero te abençoar, encerrando esse tempo. Eu quero fazer uma última oração pela tua vida, e que o Senhor te abençoe. E durante a semana nós teremos outros momentos, teremos estudo, estaremos compartilhando de outras maneiras. Somos multiforme, ou seja, nos manifestamos de várias maneiras. Então esteja ligados aí às nossas redes sociais e vamos juntos engrandecer o nome do Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essas várias maneiras que o Senhor nos permite pregar a tua palavra, falar do teu amor. Pai, eu creio que o teu Espírito Santo tocou vidas nessa noite, que eles possam se animar e possam passar a partir do dia de hoje a disseminar a tua palavra, que é mais contagioso do que o corona, do que esse vírus Covid-19, mais contagioso é o teu amor, mais contagioso e poderoso é a tua palavra. Que essa palavra possa contagiar os corações, possam se multiplicar dentro de cada casa, que haja salvação, que haja mudança de vida, Senhor, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um que me ouve agora, Senhor,
até que o Senhor venha. E todos nós dizemos amém, amém. Para encerrar, encerra aí esse culto na sua casa. Dita amém, glória a Deus, eu creio, eu recebo, e o Senhor continuará derramando na tua vida. Deus abençoe você, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Essa igreja ama você.